Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao nosso almoço com constelações organizacionais. A gente já está entrando aqui ao vivo com a Vanusa, que é proprietária da Vanusa Cardoso Coaching. Vanusa, agora, como é que era mesmo o nome da tua empresa com o nome lindo? Mas eu não tô com ele aqui. Pera aí. Mas falando dela, gente, a Vanusa é uma pessoa sensacional, que foi minha aluna em constelações organizacionais. E ela, na verdade, nós nos conhecemos em 2005, quando ela deu uma palestra, quando eu fazia psicologia organizacional, na aula da Fabiane Martins, que provavelmente vai estar aí assistindo a gente, que é PhD em psicologia organizacional, inclusive. A Fabi foi nossa professora. Agora ela entrar aqui com a gente. Oi, Dani, Vanusa! As duas de vermelho. Ai, que bom! a gente não combinou, hein? Não combinamos, é pura sintonia, né? Me conta, Muito fala o assim. nome da tua empresa por completo, que eu tava puxando aqui e eu tava falando de ti, porque o meu vínculo é contigo e sei que tu faz um excelente trabalho, mas o nome da empresa o pessoal quer saber, até para te seguir lá no Instagram, É nos seus negócios. Vanusa Cardoso Coaching. Vanusa Cortoso Coach, exatamente. Isso. E aí, pessoal, a Vanusa é uma pessoa que trabalha há muito tempo com o RH. Como eu vinha falando para vocês, ela deu uma aula quando eu fazia psicologia organizacional lá na aula da Fabiane. E por acaso a Fabi vai estar aqui daqui a pouquinho assistindo a gente também. Recebi uma mensagem dela, Fabi, se já estiver por aí, obrigada pelo start desse encontro, que foi lá em 2005, numa aula de psicologia. Onde a Vanusa já tinha uma empresa, era uma outra empresa, né, Vanusa, de consultoria em RH e foi dar uma Exatamente. aula pra gente sobre psicologia do trabalho. Eu que era estudante na época, fiquei apaixonada pela Vanusa, adorei o trabalho dela, achei sensacional. E anos depois, por ironia do destino, ela veio ser minha aluna de constelações organizacionais quando eu já estava fazendo as formações em constelação sistêmica, né? Quando eu já Isso. estava dando formação nessa área lá em Floripa na turma de 2018. E, evidentemente, a sintonia foi instantânea, a gente tem uma linguagem muito parecida, tem uma forma muito parecida de enxergar as pessoas, as organizações, os líderes e tudo aquilo que tange o universo empresarial, porém com uma visão que é muito humana, sem ser mimimi, sem ser ideológica, mas com muita qualificação técnica, embasamento, onde a gente consegue auxiliar pessoas, principalmente em cargos que tenham algum nível de tomada de decisão, para que essas pessoas possam levar a sua mensagem também humana de uma forma profissional, conduzindo equipes com muita coragem, com muita capacidade de conseguir aglutinar a sua equipe e gerenciar tanto essa equipe quanto essa empresa, quanto a sua própria vida profissional. É claro que aqui a gente está falando de pessoas com relação à sua vida relacionada ao trabalho, sejam profissionais liberais, em funcionários, a gente pode falar principalmente de pessoas que tenham algum nível de tomada de decisão com relação ao seu trabalho. E sempre com relação cada um ao seu gerenciamento de carreira, independente de qual seja o seu nível dentro do seu trabalho, da sua empresa, do cargo que ocupe. E a nossa proposta foi justamente compreender todo esse papel que nós temos com relação ao desenvolvimento de pessoas e compreender que nesse momento eu tenho recebido muitas mensagens de vocês perguntando sobre trabalho, carreira, principalmente nesse período onde as coisas estão tão incertas. Proporcionei para vocês ali na primeira semana de maio, que era a Semana do Trabalho, um workshop online disponibilizado gratuitamente justamente para auxiliar com as questões a partir de uma abordagem de psicologia organizacional e constelações organizacionais também. E acabei conversando e entrando em contato com a Vanusa, dizendo: Vanusa, olha só, o pessoal está precisando de uma linguagem que ajude e potencialize justamente nesse momento que está todo mundo muito para baixo, a maioria das pessoas, pelo menos, com tanta incerteza, pisando em espuma, né? Como nós estamos no nível do trabalho, no nível corporativo, no nível financeiro. E aí entendi que a Vanusa era a pessoa ideal, já que trabalha tantos anos com equipes, com pessoas, com desenvolvimento de lideranças, para poder compor aqui comigo nessa conversa com vocês e poder apresentar ela para vocês também. Porque eu sou apaixonada pelo que ela faz e entendo que a gente tem uma linguagem muito afim
para poder, então, ter essa live principalmente para colaborar com quem nesse momento possa estar estrangulando aí com as suas questões de carreira, não dando passo a passo, nem o caminho das pedras, até porque a gente também não sabe, né? As coisas estão incertas para todo mundo, mas podendo ter uma conversa que seja qualificada profissionalmente com vocês, para que cada um possa assumir de volta as rédeas daquilo que se propõe com relação ao mundo do trabalho, no sentido de ter recursos, entendimento, um pouco mais de conhecimento e compartilhar o que a gente entende, o que a gente conhece, tanto dos nossos estudos quanto da nossa prática, para que vocês possam ter um novo olhar, clarear os olhos, voltarem a ter coragem, agirem de acordo com as coisas que de fato têm controle, porque numa hora dessas de caos no inconsciente coletivo, no mundo, é natural que as pessoas fiquem com o seu sistema de alerta ativado, sistema vegetativo, adrenalina, não enxerguem um palmo na frente do nariz, achem que de fato não tem controle sobre nada. E isso não é verdade. A gente sim tem controle e segue tendo sobre muitas coisas com relação ao trabalho que nos concerne, cada um na sua vida, na sua carreira. E é para essas coisas que a gente precisa voltar a olhar com coragem, com clareza, com noções de que a gente, sim, com conhecimento, em posse de conhecimento, a gente ganha muito poder numa hora dessas de manobra, de flexibilidade, de criatividade, de resiliência, para poder, de fato, através de conhecimento, eu acredito muito nas constelações nesse sentido, e é isso que a gente está aqui para compartilhar com vocês, para que vocês possam ter um novo vislumbre, novas ideias, novos insights. Espero que seja assim nesse nosso almoço aqui, nesse horário gostoso de poder compartilhar esse momento com vocês, para que a gente possa, então, colaborar um pouquinho aí com o que a gente traz na nossa bagagem para enriquecer também o que vocês estejam lidando nesse momento. Então, Vanusa, por favor, fala um pouquinho de ti, o pessoal te apresenta aí para essa rede maravilhosa que a gente tem de pessoas que acreditam aí no desenvolvimento de pessoas. Que maravilhoso, Dani. Você não imagina assim o meu coração, quanto ele está pulsante com este momento, porque para mim você é uma grande referência, a minha grande mestra, né? Eu entrei no mundo das constelações por você, então gratidão. Eu que agradeço, meu Pelo Deus. convite, por esse nosso encontro e que nessa uma horinha a gente consiga trazer muito conteúdo, muita harmonização, que a gente cria aqui um grande campo e que as pessoas que estão nos ouvindo consigam sair, né? Com mais entendimento, com mais clareza e com mais potência para seguir lá no dia a dia, que não é mole não, né? Não é mole não, é isso mesmo, Vanusa, essa é a ideia, com certeza. Isso. E... Ai, a Fábio entrou ali. Nossa... Contribuindo com as pessoas. Aí, Fábio. Fábio Conecta... PhD em Psicologia Organizacional está aqui nos dando maior força, apoio e foi nossa grande mestra também, né, Vanusa? Então, entendam aí, gente, que esse campo que a Vanusa falou que a gente está criando é justamente para passar para vocês conteúdo de peso e tudo que a gente vai falar não é achismo, não é frase motivacional, é tudo realmente muito embasado e com muito critério e que a gente possa ter uma conversa leve, mas de uma forma muito qualificada para colaborar com vocês. Fala um pouquinho da tua trajetória aí, Vanusa, te apresenta para o pessoal, faz a apresentação das tuas coisas e, por favor, gente, sigam a Vanusa aí no Instagram dela, o trabalho que ela realiza. Então, eu sou psicóloga de formação, né? A Fábio está aqui. Fábio, que maravilhoso ter você conosco, porque você foi a nossa grande conectora. Eu não conheceria a Dani se não fosse por você, então, muita gratidão por estar aqui com a gente. E eu digo que, assim, mais importante do que qualquer curso e currículo é que eu sou uma apaixonada pelo que eu faço. Eu acordo todos os dias, eu agradeço ao Papai do Céu por ter escolhido fazer isso, quero fazer isso até velhinha. Então, eu estava fazendo as contas, já tem 20 anos. Fiz lá o estágio com a Fábio lá atrás, está fazendo 20 anos que eu atuo ajudando empresas, desde estagiária até fui fazendo toda a minha carreira, né, dentro das empresas. E agora há 12 anos faz que eu abri a minha empresa, Vanusa Cardoso Coaching, e sou muito grata e muito feliz, né, por fazer isso. Então, fiz as constelações com você, né, Dani? Tenho outras formações de processos grupais, mas principalmente eu sou uma apaixonada pelo que eu faço. Acho que quem está me escutando, acho que essa é a principal mensagem para eu ser bem objetiva, para a gente trazer já conteúdo para vocês. Então, muito bom. É isso, gente. Então, vocês estão vendo que vocês estão diante de assuntos aí a partir de bastante bagagem, bastante credibilidade, muita prática. Vamos trabalhar ativamente com empresas, com grupos. E é a partir disso que a gente vai conversar com vocês, então. Vanusa,
me conta aí, por onde vamos? A gente tem um roteirinho, pessoal, de assuntos gerais que a gente se propôs a conversar com vocês a respeito, mas é claro que a partir do momento que vocês tenham dúvidas ou questionamentos, ou tenham inclusive casos até pessoais que vocês queiram colocar, porque muitas vezes a dúvida de um é a dúvida de todos, a gente vai olhando aqui, selecionando as perguntas, caso elas tenham, e nada impede de a gente integrar isso ao conteúdo que a gente trouxe, para que a gente possa ter essa interatividade e poder realmente agregar, que é esse nosso maior propósito com essa live. Perfeito. Então, alguns combinados iniciais. Primeiro, deem um ok se vocês nos escutam bem, né? Para a gente saber. Isso, boa, Vanusa. Estamos escutando. Gostaria de perguntar aqui, quem está conosco, quem conhece ou quem já ouviu falar de constelações sistêmicas organizacionais, até para a gente ver, né, o nivelamento de vocês. Coloquem, se já conheço, sim, se não conheço, não. Vamos colocando, vão dando coraçõezinhos quando vocês entenderem que faz sentido o que a gente está falando, porque a gente vai adorar, vai ressoar aqui. E se conhecerem pessoas que vocês entendam que podem avisar essa live, avisem, gente, porque é muito importante a gente levar esse eco, né, para frente, a gente ser generoso com quem também é conosco. Então, Dani, para a gente começar, fala um pouquinho o que são as constelações organizacionais. Conta um pouquinho o que é isso, para a gente entrar no tema. Vamos lá, então, pessoal. Nosso almoço é justamente sobre isso, né? Sobre as constelações organizacionais. E vou partir do básico, do zero, até mesmo para quem nunca ouviu falar de constelação, até para descomplexizar isso. Basicamente, as constelações sistêmicas, elas falam sobre a ciência por trás dos relacionamentos, sobre como a inteligência grupal acaba fazendo com que a gente tenha tramas inconscientes em qualquer grupo, seja ele familiar, seja ele empresarial, institucional, e é onde nós podemos perceber a vinculação entre as pessoas e dinâmicas específicas que afetam o sistema como um todo, positivamente ou negativamente. O que é esse positivo ou negativo? É de forma construtiva ou de forma destrutiva. E eu acho que nossa conversa aqui hoje é muito nesse sentido, de começar a perceber como as minhas ações individuais, à frente do meu trabalho, da minha carreira, do meu cargo na minha empresa, ou diante da minha equipe, afeta diretamente o comportamento das pessoas que estão inseridas no meu sistema de trabalho. Independente dessas pessoas estarem no dia a dia com vocês ou não, e hoje mais do que nunca, porque a maioria das pessoas está trabalhando de casa, não está diretamente com essa equipe, mas o que a gente está falando se ocupa de trazer essa compreensão em qualquer nível, independente de estar presente ou não. Simplesmente pelo quê? Pelo lugar que nós ocupamos em um determinado sistema. E as constelações, elas falam principalmente sobre essa estrutura, envolvendo, em primeiro lugar, a compreensão de todas as pessoas que fazem parte de um sistema, independente de estar presente ou não. E nas constelações organizacionais, a gente vai falar, inclusive, daquelas pessoas que estão afastadas do trabalho, um fornecedor que não dá as caras faz tempo, mas que é imprescindível para aquilo que faz a nossa máquina funcionar. A gente vai falar de todo mundo que pertence, inclusive, dos fundadores de uma empresa, no caso, quando eles não estão presentes em um determinado, ou já morreram, ou a empresa já foi vendida, em um determinado sistema. E como essa dinâmica que envolve todo mundo que faz parte de um sistema acaba se configurando com uma consciência mesmo que seja intrínseca do lugar de cada um dentro desse sistema em questão. A segunda lei importantíssima para a gente compreender sobre esse trabalho, envolvendo os grupos, é a questão da ordem, sobre o lugar, basicamente, que você ocupa no seu trabalho. Então, se eu sou diretor, se eu sou coordenador, se eu sou profissional liberal, que tem uma série de pessoas ao meu redor que também prestam serviço para o meu trabalho acontecer, se eu sou empresário, se eu sou investidor, qual é o meu lugar num determinado sistema? E é claro que a gente não vai entrar aqui na parte técnica, mas dependendo do lugar que a gente ocupa, isso vai mudar totalmente a nossa capacidade de atuação em uma determinada estrutura, em um determinado sistema. Independente do que esteja escrito muitas vezes ou formalizado em determinados lugares, muitos entroncamentos que a gente encontra, algumas vezes é por não saber exatamente qual é o nosso lugar. E isso faz parte de você ir clareando aí os seus pensamentos enquanto a gente vai falando, para que comece a se dar conta. A qual sistema eu pertenço? Qual é o meu lugar nesse sistema, nesse momento, no sistema do meu trabalho? E
por último, principalmente, o equilíbrio entre as trocas que se estabelecem com os meus colegas, com os meus subordinados, com as pessoas que estão acima de mim, com os meus clientes, com os meus fornecedores, e se essa troca ela é equilibrada ou não. O que é isso, pessoal? Não é simplesmente julgar se existe um equilíbrio financeiro ou isso ou aquilo num determinado momento específico e pontual. Mas se existe um equilíbrio no todo, no dinamismo e no mecanismo que envolve essas trocas, tendo muita clareza do que está em jogo nessa troca. É uma troca comercial, onde eu estou comprando, vendendo um serviço. Com relação ao meu chefe, é uma troca onde eu preciso cumprir prazos, preciso cumprir horários, onde o que ele espera de mim, isso tem a ver lá com o contrato psicológico, né? As coisas que são ditas e não são ditas com relação a esses combinados, onde está a minha consciência interna de realmente estar podendo estabelecer um equilíbrio onde eu dou e recebo, aonde num fluxo de um determinado período de tempo aquilo está equalizado e faz sentido para mim, me faz sentido, como a Vanusa estava falando, motivado a cada dia que eu acordo para poder continuar realizando esse trabalho de uma maneira que me faça ter dinamismo, me faça ter desafios, me instigue a me desafiar, mas que também traga realização, conforto e a capacidade de entender que nós estamos realmente utilizando as nossas capacidades naquele ambiente e não muito além do que nos cabe e também não muito aquém, porque em ambos os casos a gente vai sentir esse desequilíbrio. Então, de uma forma muito resumida, as constelações organizacionais, elas se ocupam de aplicar essas leis no sistema institucional, mas de forma muito diferente da constelação familiar, por exemplo, né? A gente não está aqui falando de constelação familiar das empresas e nem dizendo que numa empresa tudo tem que ser lindo e maravilhoso. Basicamente, como na família a gente acaba, né, querendo organizar os sentimentos, as emoções, encontrar muitas vezes resolução para determinados embates e questões, o que pode acontecer muito em empresas familiares, por exemplo. Mas na constelação organizacional, nós vamos buscar, basicamente, visualizar cenários possíveis com relação a determinados desafios, conseguir estabelecer a consciência dessas leis através de maquetes, de grupos, ou até no trabalho de consultoria sistêmica, através de conversa e diálogo mesmo, dessa orientação sistêmica, conseguir entender de que forma essas peças podem ser contempladas e outras variáveis mais, mas sempre visualizando, ter vislumbre de cenários e nem sempre buscar uma solução, porque essa solução quem vai decidir, e é por isso que você está assistindo essa live, é o líder, é a própria pessoa que tem a capacidade de tomar decisão, conseguindo antever algumas coisas, não no sentido de adivinhação e nem nada disso, né? Desmistificando isso de uma vez por todas, mas é utilizando principalmente essa área do cérebro, que é o lobo frontal, que é onde está a nossa consciência. Nós somos um dos únicos animais, né? O único animal dentro do reino dos animais que consegue prever as consequências de determinadas atitudes usando a razão, ter pelo menos alguma possibilidade, probabilidade grande de acertos quando a gente vai refletir, raciocinar, visualizar, inclusive tridimensionalmente, através das maquetes, como é que o sistema pode vir a se comportar dependendo do caminho que a gente, para o qual a gente direcione uma decisão importante dentro do sistema profissional, organizacional. Então, uma série de coisas interessantíssimas aí. Eu sou suspeita de falar que eu sou apaixonada. Mas, basicamente, é isso, né, Vanusa? Que a gente vai olhar quando trabalha com isso. E fazendo um complemento, então, Dani, assim, né? Contratei um profissional para fazer, né, a constelação organizacional na minha empresa, né? Trazendo para a prática. Então, o que é a constelação? Organizacional é um método onde eu consigo olhar, distanciar, né? Eu consigo olhar de longe, consigo ter consciência do porquê que eu estou tendo talvez um conflito com o meu sócio, o porquê que talvez lá em tal área, na área comercial, ninguém para. Então a gente consegue olhar com mais profundidade e às vezes o problema não está em trocar pessoas, o problema está um pouco mais enraizado. Então as constelações, eu acho que ela tem essa grande riqueza de a gente olhar com mais profundidade para ir direto na raiz do problema, na causa. Exato. E conseguir ajudar os líderes, os empresários, que eles são os grandes protagonistas, né, gente? Se a gente
que é pesado pra caramba, né? É pesado pra caramba carregar essa responsabilidade de ter uma equipe, porque um líder, ele lidera a vida das pessoas, o empresário, né? É através da empresa dele que as pessoas têm o seu sustento. Então, acho importante de a gente honrar, né? Honrar, sim, os líderes, independente de eu me identificar ou não, concordar ou não, mas honre as suas empresas, honre os seus líderes, porque é um grande desafio, né, Dani? Com E certeza. a empresa é um sistema vivo. Quando a gente passa a olhar, né, que a empresa é um sistema vivo e que sim, a gente precisa entrar, né, nesse entendimento das três leis que a gente vai aprofundar um pouquinho, né, do pertencimento, a ordem, e o dar e receber, como faz toda a diferença, né? Quando a gente tem esse Total. entendimento, eu atendo os líderes e vejo que eles querem muito acertar, né? Eles saem da casa, ou agora nos seus escritórios em casa, mas todos nós, a gente acorda e quer acertar, mas por que que a gente não acerta? Porque a gente não tem essa clareza, esse entendimento, a gente não aprende sobre esse funcionamento psíquico lá atrás, né? Então, a É constelação, acho que ela verdade. vem para isso, para trazer uma clareza, para ajudar os empresários, os líderes e todos os colaboradores, né? Uma grande Muito honra. bem colocado, Vanusa. O que tu está falando me fez pensar em algumas conversas que a gente já teve também, algumas coisas que a gente queria pontuar, e por acaso tem uma colocação aqui do I. Georges. Tu estavas falando sobre a importância de a gente honrar mesmo, né? O lugar que esse líder tem, independente de a gente concordar ou não. Porque a Vanusa está falando isso justamente pelo que ela estava pontuando sobre essas dinâmicas que ficam no inconsciente, enraizadas e que de fato muitas vezes estão na origem de comportamentos que muitas vezes acabam permeando todo o sistema e que isoladamente nós não conseguimos resolver e sequer compreender. Por exemplo, esse exemplo que a Vanusa deu do absenteísmo, né? Do afastamento de pessoas por N causas dentro de uma empresa recorrentemente em determinado setor, ou então pela demissão de pessoas, autodemissão ou demissão provocada, as demissões que acontecem no geral, às vezes numa série em cadeias, claro, não considerando quando isso tem a ver com o mercado e a situação que a gente está falando, a gente tem que ter um certo discernimento, né, sobre como tratar disso. Mas vamos colocar aqui o que a Vanusa está falando, por exemplo, sobre essa ordem, dando um exemplo muito prático, já que a gente está falando de constelações organizacionais. O Jorge está falando aqui que ele é dono de uma empresa que nessa época teve que demitir 3 colaboradores, estava apenas com uma pessoa que ajuda nas questões gerais e tem receio de chegar a estaca zero. Bom, Jorge, obrigado pelo teu desabafo, tua colocação. Isso é uma pontuação, né? E é claro que, inclusive, ela se encerra nela mesma e a gente fica entendendo que é quase como se não tivesse saída. E eu tenho certeza que você, assim como a Vanusa falou, está carregando a empresa nas costas, está difícil, não sabe exatamente para quem olhar. E não sei se pode ajudar ou não, mas uma simples metáfora de algo que acontece, inclusive sobre isso que a Vanusa está falando, sobre os movimentos que permeiam todas as pessoas, é com relação a, nesse momento que o Jorge está passando, ou que você está passando, que lidere pessoas, o como o seu foco e a sua honra pela sua empresa e pelo que precisa ser feito vai determinar e ser imprescindível para que molde e exemplifique para as pessoas que estão abaixo de você para onde elas devem olhar também. Quer ver uma coisa? Perfeito, Dani. Eu olho por um lado, vocês vão querer saber para onde eu estou olhando. Vão pensar, será que passou alguém ali? O que será que ela está vendo? O que tem aqui desse outro lado da tela? A mesma coisa acontece quando um líder se volta ou a equipe se volta para alguém que foi embora, alguém que pediu demissão por algum motivo que ninguém entende, alguém que foi demitido sem justa causa, algo que acontece na empresa que vaza a energia para um outro foco que não sejam as atividades que têm que ser desempenhadas e o tal do planejamento estratégico, né? O que realmente, para onde essa empresa está olhando, qual é a visão que ela tem, o que ela de fato se destina a cumprir. Se existe um desvio do líder para algo que não tem a ver com esse foco, essa visão, esse direcionamento para frente e para aquilo que ele se propõe dentro de uma estrutura, todo mundo que está abaixo dessa pessoa vai olhar para lá também e vai querer olhar e ficar vendo o que tem aqui. E vocês aqui não estão vendo para onde eu estou olhando. Mas vocês querem estar com foco aqui, ao invés de olharem para as outras coisas que a gente está falando, que já se perdem automaticamente no momento que todos vocês querem saber o que eu estou olhando para lá. E esse é exatamente o movimento interno de uma equipe
e até mesmo dos seus clientes, se você é profissional liberal, quando você fica focado demais na pandemia, nos problemas que elas estão trazendo para outras pessoas, para aqueles que não são tangíveis ainda dentro da sua empresa, ou por mais grave que seja o problema, já tenha atingido o teu ambiente de trabalho, quando fica focado em todas as coisas que têm a ver com o caos, os problemas e onde vai para baixo, ao invés de puxar a onda, né, do sistema nervoso que vai ir para o sistema de alerta, e realmente levar as pessoas a construírem, encontrarem possibilidades, fazerem novas redes, abrirem novas portas, ou pelo menos ajudar a empresa, no mínimo, a sobreviver, que é o que o Jorge está falando, né? Que pelo menos consiga sobreviver. Mesmo que volte a estaca zero, mas que consiga passar por isso sem acumular dívidas, sem ficar sem enxergar perspectivas sobre quando isso terminar, para onde vocês vão estar olhando. Então, pontuei aqui, Vanusa, já que apareceu essa pontuação, assim, para a gente poder dar um exemplo. Perfeito. E faço esse complemento muito legal, tua pergunta, Diógenes. Primeiro assim, né? Tem coisas que fogem do nosso controle, então a gente tem que se perdoar enquanto empresário, que em alguns contextos, sim, é inevitável fazer um desligamento, é inevitável, mas a forma que eu vou conduzir é que faz toda a diferença para que eu não crie emaranhados sistêmicos, que a gente chama, né? Que são os nozinhos, porque quando um líder ele demite alguém de uma forma grosseira, desrespeitosa, ele não se dá conta que na empresa vão ficando vários nozinhos, né, Dani? E com o passar do tempo, talvez daqui a um pouco as pessoas não queiram mais trabalhar nessa empresa, e o empresário ele nem se liga, mas assim, então, se você precisa chegar a fazer um desligamento, Diógenes, que você faça com o seu coração, colocando o seu melhor, o seu respeito, sabe? Então, não coloca todo esse peso para você, porque é o pilar do dar e receber. Tem que estar em equilíbrio. Você faz o teu melhor, mas também se perdoa, porque tem coisas que não estão no teu controle, né, Dani? Eu acho que esse é um ponto importante, assim, de os líderes não colocarem mais peso do que já é a situação e entenderem que sim, até a Brené Brown fala muito sobre isso, que sim, nós somos vulneráveis e que a gente tem que acolher a nossa vulnerabilidade, a gente precisa, inclusive, ser íntegro com as nossas equipes, dizer, gente, eu não sei quanto tempo isso vai durar, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou dar o meu melhor e eu só sei que juntos vai ser mais leve, sabe? Então, assim, a gente não precisa ser a Mulher Maravilha ou, né, o Superman, de querer dizer, não, deixa que eu sou líder e eu vou resolver, gente. Calma, não pesa. Vai ficar em desequilíbrio o sistema, né, Dani? Mas Muito que bom, Vanusa. você acolha a sua vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo, eu acho que calibre, né, o seu olhar para você não bagunçar tudo, porque senão, se você olha para um lado errado, todo mundo vai olhar junto, que é esse o tom que você trouxe, né? Então, calibra o seu olhar, gente, é para cá que a gente vai olhar, mas se perdoa, porque sim, você tem todo o direito de sentir, mas você pode desconstruir a forma de reagir. Então, você não tem como deixar de sentir, mas só que você não precisa ser mimimi, chateado, né? Não precisa trazer mais peso do que a situação já merece. Então, achei legal fazer esse link. Faz sentido, Muito Dani? bom, Vanusa. Ele, todo sentido, inclusive, enquanto tu tá falando, não sei se tu viu aqui que ele disse que essas Não. coisas ele faz, que ele adorou, né, o pontuação, e que essas coisas ele faz, que também é muito humano, muito coração. E falando desse campo, né, Vanusa, que tu proporcionou no começo a gente poder falar, fazer, né, que as pessoas possam realmente trazer algo bom, se ajudar. Tem algo aqui que eu quero pontuar, Vanusa, para te perguntar, mas antes disso, linkando com isso ainda, olha só, gente, a capacidade, né, de a gente ter a coerência, que é o que a gente já vai falar, que a Vanusa fala muito bem sobre isso também, nesse trabalho com liderança, de a gente poder trazer essa visão humana, que não é a vulnerabilidade que potencializa, é o limite, né, entre aquela questão do profissionalismo, a assertividade, a objetividade, mas usar isso com também alguma vulnerabilidade no papel de líder, não precisando carregar o mundo nas costas. Carregue sim a empresa, mas não mais peso do que você deveria. E uma das grandes coisas que ajuda muito o sistema como um todo é a capacidade de nós sermos de fato coerentes. Tem uma área inteira, né, da psicologia, até da medicina, que é a coerência cardíaca, que fala muito sobre isso, do quanto as linhas e as batidas do nosso coração, elas estão muito
elas ficam muito mais bem utilizadas quando elas estão em coerência com a nossa mente e nosso cérebro. E isso gera o que? A gente gera colaboração entre as pessoas. Isso que a gente está conversando aqui, o Jorge abriu a pergunta dele e de repente veio uma solução aqui de alguém, do Gabriel que está assistindo, colocar sobre uma empresa que pode auxiliar ele sobre algumas questões dentro do que ele está falando. E, gente, esse momento, ele é exatamente para isso. Se era para acontecer a pandemia, não era, se isso foi manipulado, se não foi, isso é outra história. A gente já conversou em outro vídeo sobre isso também, inclusive. Mas não importa. A questão é que nesse momento a gente tem que acionar o que existe de humano entre nós para construir pontes e, através de redes, conseguir construir diálogos que potencializam para poder encontrar soluções. Porque trancados aqui dentro da cachola, sem olhar de forma sistêmica para o que está acontecendo, encontrar qual é a nossa rede, qual é o nosso sistema, inclusive sistemas adjacentes, outras empresas, outros profissionais. Sem ter essas pontes, a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente vai surtar. E isso pode levar, inclusive, ao suicídio. E aí a Vanusa fala bastante sobre a comunicação assertiva, e um dos pontos que a gente escolheu aqui, inclusive ela levantou para a gente conversar com vocês, é justamente sobre a coerência e a transparência e equilíbrio desse líder com relação aos liderados e com relação ao sistema que ele está inserido, sobre esse viés sistêmico de olhar para o todo, não apenas como algo individual, que faz bem para a gente, se expor ou se sentir vulnerável, ser coerente, e não é algo apenas com relação à pessoa com quem a gente tem que dialogar, mas o quanto isso interfere no sistema inteiro. Então, Vanusa, dá uma pontuada aí para o pessoal que está assistindo hoje sobre como é que é... o Gabriel corrigiu aqui, desculpa, não é uma empresa, é um recurso do governo federal para o Diógenes ali. Então, quem quiser, o Diógenes, né? Quem quiser, tiver alguma questão parecida com o Diógenes e quiser seguir aqui o comentário que o Gabriel fez. Oi? Vários coraçõezinhos, que bom. Vários coraçõezinhos, muito bom. Que bom, sinal que a gente está realmente conseguindo criar esse campo aqui de colaboração, de as pessoas poderem se sentirem, né, vistas nas suas dores, nas suas questões que estão complicadas nesse período, e conseguirem realmente, através do que a gente está falando, ter alguns insights para lidarem com seus próprios contextos aí. Então, Vanusa, conta aí pra gente como tu vê a questão da coerência e transparência e o equilíbrio dos líderes e do nosso papel profissional interferindo no sistema como um todo. Uhum. Eu acredito, Dani, que a gente complica muito, né? A gente começa, né? A gente entra numa carreira e literalmente é como se a gente vestisse um blazer, uma roupagem de eu tenho que ser o fortão, eu tenho que ser... E com isso, a gente perde a nossa espontaneidade, a gente perde a nossa transparência, a gente perde a nossa coerência, porque a gente fica se pirando a todo tempo. Ai, será que se eu falar com o colaborador desse jeito vai dar certo, se der errado? E o que eu trago nesse pilar que você me perguntou, né, sobre coerência? Quando você... O que é a liderança? A liderança é uma série de ações, de comportamentos coerentes e contínuos que dão resultado. Às vezes o líder pensa assim, eu vou fazer um treinamento, vou fazer uma super palestra, mas aí ele faz uma no ano. Gente, não adianta. Então, assim, a coerência, o que dá resultado é você todos os dias ver vendo a sua equipe, você olhar, você se mostrar transparente. Se você não sabe o que vai acontecer no país, não mente, não fica inventando coisas. Diga, gente, eu não sei. Até aqui a gente sabe, daqui para cá, eu não sei, eu não vou mentir para vocês. Então, quanto mais como a pandemia, né? Exatamente. Então acho que passa por aí, né? De eu ter essa consistência, essa transparência, de eu trazer essa roupagem mais leve, sabe? E conectando até o viés da comunicação não violenta, né? Que é um tema que eu trabalho muito. Às vezes os líderes me perguntam, Vanusa, mas e se na hora eu não lembrar de falar aquela palavra certa? Na hora de dar um feedback? Eu digo, se na hora você não lembrar, mostra a sua verdade, sabe? Fala, carinha, eu tô aqui, eu quero te ajudar. Eu sou líder porque eu quero te ajudar no teu desenvolvimento. Porque às vezes os líderes ficam se pirando tanto assim, mas e se ele chorar, e se ele ficar bravo? Não fica se pirando tanto. Então, acho que essa é uma mensagem que eu dou, sabe, Dani? Simplifica a sua vida, líder. É colocar-se no papel de assim, cara, eu vou dar o meu melhor para ajudar essa equipe. Eu acho que aí é que tá. Passa assim pelo ser, sabe? Então, quando você tem uma intenção genuína
em fazer eco na vida das pessoas, em ajudar as pessoas, claro, busque cursos de liderança, busque se instrumentalizar sim, mas principalmente seja coerente, sabe? Porque quando você quer fazer joguinho com as pessoas, elas vão perceber. Então, haja com mais simplicidade possível. E quando você não souber, diga eu não sei. E estimula isso também nas suas equipes. Assim, tem duas regras que eu digo que eu adoro estimular nos meus clientes, que leva nessa questão do simples, né? Estimula aqui. Gente, se vocês tiverem dúvida, pergunta. E se eu tiver alguma dúvida, será que a Dani gostou, a Dani não gostou? Pergunta, limpa, né? A gente acorda, escova o dente, toma banho todos os dias, só que a gente não limpa as nossas emoções, os nossos relacionamentos, aí fica essa encrenca, né? De sujeira na empresa. Aí eu recebo um e-mail do meu chefe, o que será que eu quis dizer com isso? Então, assim, acho que passa por aí, né? Pelo pilar da integridade. Se você tiver alguma dúvida, pergunta, caramba, pergunta. E outra, se você não entender, né? Aliás, se você tiver alguma dúvida, pergunta. E se algo te incomodar, diz para o outro. Talvez não naquele momento, mas tenha a sua integridade também, sabe? De a todo momento limpar. Porque quando a gente mantém essas relações, e isso serve para casamento, para empresa, para tudo. Quando a gente mantém a nossa vida um pouco mais limpa, tudo fica mais leve, né, Dani? Então, acho que essa é uma contribuição respondendo a tua pergunta, né, de como a gente ser mais íntegro, coerente nesse momento com as nossas equipes. Se tiver dúvida, pergunta e se incomodar, diz para o outro. Muito bom, Vanusa. Pessoal, para quem não sabe, a Vanusa ela tem um curso de comunicação não violenta. Na Vanusa, comunicação não violenta é o nome do curso? Isso. Na plataforma dela. Depois vocês dão uma olhada ali, seguindo as redes dela, encontrando os links para isso. Porque constelação sistêmica, gente, da maneira como eu entendo isso, né, com a bagagem que eu tenho em psicologia, basicamente a constelação ela se originou do trabalho com comunicação humana. E isso a maioria das pessoas não sabem sobre esse trabalho, porque algumas origens se perderam, mas a grande questão é a gente compreender que a constelação, lá nos primórdios, ela iniciou por quê? Para poder tratar de pacientes graves, com transtornos graves de sofrimento, que levavam inclusive a dissociação de personalidade, transtornos às vezes irreversíveis no próprio mecanismo cerebral, porque existiam perdas significativas, inclusive das competências cerebrais, em detrimento de bloquear justamente algum sentimento, alguma emoção, levando até a perda da sanidade mental. E é para esses pacientes que se criou um grupo de pesquisa para estudar pacientes assim, o que de fato acontecia com eles que eram intratáveis para aquilo que lá no começo era psicanálise, uma série de adventos da psicologia que estavam fazendo bem para tanta gente, acabando até com os manicômios, né? As pessoas já não sofriam mais ao nível de chegarem a esse nível de sofrimento que leva, em última instância, até o suicídio. E aí eles descobriram o quê? Que é justamente a comunicação entroncada entre as pessoas, a comunicação que não é limpa, como a Vanusa estava falando, que não tem coerência, que não tem verdade, ela leva alguém que está sujeito a um sistema assim, fica tão pressionado, tão pressionado, tão pressionado, sem conseguir dizer a real sobre as suas coisas, que ela literalmente surta. E o mesmo vale para uma equipe. Tem normas a serem seguidas, existem protocolos, existem combinados, acordos jurídicos, financeiros e tudo isso dentro do meio corporativo, mas isso não quer dizer que nós não possamos ter o mínimo de humanidade nesses sistemas para poder, através da comunicação limpa, como a Vanusa está falando, muitas vezes influenciar o sistema inteiro. Se as pessoas não estão fazendo isso, e muitas perguntas que às vezes os alunos fazem justamente nesse sentido, mas o que adianta eu saber isso se a pessoa do meu lado não sabe, nem imagina, nunca vai atrás disso. Faça você, dê você o exemplo primeiro. De falar das suas verdades, de poder ter uma comunicação mais clara possível, por mais que isso doa, por mais que seja chato. Não é ficar lavando roupa suja no ambiente de trabalho, não é nada disso. Mas é ser o mais claro possível com relação às suas intenções, com relação àquilo que a mensagem que você está querendo passar e compreender que da mesma maneira que uma comunicação distorcida, cheia de mensagens duplas, que nada mais é de faço o que eu digo, não faço o que eu faço, e tudo isso que acaba se criando no sistema acaba envolvendo todas as pessoas numa comunicação entroncada. Então, é exatamente isso que a Vanusa falou. Se a comunicação
for no sentido de limpar os teus sentimentos, tá? Me desentendi com alguém aqui, esse e-mail entrou atravessado. Respira fundos, vai falar com o colega do lado, tenta sair desse papel e falar com ele de acordo com os combinados e o vínculo que existe entre vocês e não ficar emaranhando um problema no outro como se todo mundo estivesse fazendo parte de um problema que pode ser pontual e pode ser resolvido vínculo a vínculo, pessoa a pessoa, para que não se crie essa panela de pressão que a gente estava falando antes, né? Onde a comunicação muito entroncada ela é justamente o que vai levando as pessoas a uma verdadeira loucura. E aí é um ambiente insalubre psiquicamente, onde ninguém consegue existir, ninguém consegue viver. Quem dirá, né, vamos acordar feliz aí para trabalhar e minimamente motivado para conseguir fazer aquilo que se propõe. Tô vendo muitos comentários aqui, gente, já tá até difícil de acompanhar. Nossa, que genial isso que você trouxe. E me lembrou essa coisa do o líder. Olha que nobre o papel do líder e que perigoso também, né? Fazendo assim, porque o líder ele tem o poder de trazer uma harmonização, um engajamento para a sua equipe, ou ele tem o poder de tornar essa empresa um hospício. Literalmente. Fazendo esse link com o que você trouxe. Então, a importância de o líder, sim, investir no seu autoconhecimento, sim, né, olhar para dentro, se curar das suas coisas, sem julgamento, líderes. A gente sai da nossa casa, a gente quer acertar, então, se fichas estão caindo agora nessa live, vocês não entrem no chicote interno, assim, me dei conta que eu estou cometendo tal erro. Se perdoa, mas vai em busca de um novo comportamento, passa a olhar vendo para a sua equipe. Eu fico pensando agora, né? Até trouxe aqui deixa eu mostrar aqui, ó. Eu fico pensando assim, né? Imagina só, antes todo mundo trabalhava junto. Olha que bonitinho o bonequinho, né? Então tava constelação familiar. Muito bom. Então imagina, né? Tava aqui uma área de trabalho, todo mundo com as suas mesinhas, todo mundo trabalhando junto, bonitinho, com seus conflitos, emaranhados, enfim. Daqui um pouco veio agora esse momento e aí pensa, cada um está trabalhando na sua casa. Então a importância de um líder criar um novo mecanismo de comunicação, né? Aí, acho que fica ainda mais desafiador agora também, né, Dani, fazendo esse link, para que ele se sinta perto da sua equipe, e aí que ele desenvolva novas habilidades, como uso de tecnologia, de videoconferência, enfim, né? Fumaça, enfim, mas ele precisa, nesse momento, pensar em como que ele está fazendo a comunicação fluir, porque antes, junto, já não era fácil, né? Pensando no que a gente estava falando, já era muito fácil de criar os emaranhados. Então, e agora? Cada um trabalhando, né, no seu espaço, de ter esses combinados, tais assuntos, quem sabe a gente resolve nesse grupo do WhatsApp, toda sexta-feira a gente faz uma reunião de fora, a gente vai ter um quadro de metas, comunicação à vista, ponto que facilita na comunicação, né? Então, acho que esse também é um ponto. Muito bom, Vanusa, porque... Oi. Não, desculpa, pode ir. Uhum. Tá meio... A gente tá com um delayzinho, assim, eu não sei quando tu tá falando. Mas pontuando o que tu tá falando, lembrando, pessoal, que existem as constelações familiares e nesse momento, quando a Vanusa tira bonequinho, né? A gente entende que essa pessoa também está muito mais envolvida com o seu sistema familiar em casa. É o filho gritando, é o cachorro fazendo cocô ali embaixo da mesa, é aquele pandemônio, mais as coisas familiares a resolver, que isso daria outro vídeo, né, Vanusa? Outra live. E justamente quando estava falando isso, alguém falou aqui, desculpa que passou o comentário já faz um tempinho, acho que é a Josi. Que nesse momento a comunicação está muito frágil. É claro que sim, por uma série de pressões sociais e políticas e tudo mais, que inclusive, né, muitas vezes existem até para nos causar rupturas nas relações, mas isso é um outro papo. Mas a questão é compreender que, sendo mais simples do que isso, as pessoas também estão muito envolvidas nos seus temas familiares, cheias de ruídos. Enquanto elas vão tratar com os colegas, elas não estão naquele ambiente da empresa, né, onde às vezes se trazem problemas para o ambiente de trabalho, mas querendo ou não, né, tem ali um grupo envolvido num ambiente físico estruturado para lidar apenas com as questões do trabalho. Mas e como é quando a gente está envolvido no sistema familiar, totalmente enredado e ainda lidando com o sistema empresarial e profissional? E aí o que a Josi falou justamente nesse sentido.
a comunicação fica muito mais fragilizada, porque esse enredamento cria um enredamento na comunicação do sistema como um todo. Então, a pessoa briga com o marido, ela está aqui diretamente falando com o chefe, com o subordinado, com o fornecedor, que já sai uma rusga e uma falha de comunicação, exemplificando, né? Que não tem nada a ver com o que os dois estão tratando, que acaba indo para uma outra pessoa, que também acaba levando um xingamento de graça, sem entender por quê. Então, a gente tem que olhar para o sistema como um todo, gente. Qual é o sistema que a gente está inserido? A Vanusa está dando diversas medidas aí na experiência dela com pessoas que podem servir muito bem, sim, para vocês modularem essa dinâmica de trabalho a partir de casa, sem criar tantos enredamentos. E principalmente, usando até um link aqui que o Lincoln fez nos comentários, que é poder ter a capacidade de olhar para o sistema como um todo, independente de você estar vendo ele fisicamente. Isso. Lembrar que você faz parte de um sistema organizacional, que faz parte de um sistema que inclui X pessoas, essas pessoas elas têm nome, elas têm papéis e funções, e não é porque você está na frente do computador sem vê-las que vocês não estão enredados de uma forma que precisa ser construtiva. Como fazer isso? Lembrando qual é a proposta da empresa, lembrando que todos têm que compor também com sistemas internos para encontrar alternativas nesse período especificamente, mas isso no dia a dia da empresa como um todo. E ele deu um exemplo aqui muito legal, que eu sempre dou em aula, que é o seguinte. Eu sempre mostro na formação um desenho de um pontinho preto. E eu vou mostrando o que é esse ponto e o que a pessoa enxerga ali. E à medida que os slides vão passando, esse ponto vai se expandindo. E ele nada mais é do que o umbigo de uma pessoa olhando para o próprio umbigo. E ele fala justamente, esse desenho exemplificando o quê? Que o umbigo é um lugar muito frio e muito solitário. E que a gente precisa expandir o olhar para enxergar o que a gente está olhando. E mais do que olhar para o umbigo, olhar para fora. E conseguir compreender que nesse momento está todo mundo no mesmo barco, e conseguir compreender o sistema que a gente está fazendo parte, não simplesmente o próprio computador, a própria tarefa e as próprias coisas estão limitadas e encerradas só ali naquele momento do que está sendo visto com os olhos, porque isso faz a gente perder a noção sistêmica, faz a gente perder a noção do todo, faz perder o nosso lugar e faz perder totalmente de vista no que a gente pode agregar também ao grupo e essa totalidade que a gente também está inserido e que precisa estar olhando no todo para um lugar específico para conseguir os resultados. Perfeito, legal, Dani. né, então, acho que esse talvez é um grande convite que a gente faça para vocês nessa live, assim, de, poxa, antes eu estava aqui junto com o meu grupo, agora eu estou na minha casa, cada um na sua casa, mas como que eu posso harmonizar esse sistema? Quais combinados eu posso fazer de reuniões semanais, diárias? O líder, ele precisa entender que as pessoas precisam se sentir pertencentes. Então, ele tem que dizer, né, para as suas pessoas, eu vejo você, né, Dani? A pessoa ela tem que se sentir vista. E eu vi que, principalmente ali nos primeiros dias da pandemia, essa foi uma ruptura muito grande. Muitas pessoas me diziam, Vanusa, o meu líder está há 15 dias sem falar comigo. Eu estou sem rumo. Sim, porque todo mundo entrou num caos, né? E liderando está tudo bem, gente, é fácil. Eu acho que esse é um momento, sim, extremamente desafiador, mas é um presente em termos de transformação. Porque o líder que passar por essa, né? O empresário que passar por essa, vivo, né? Emocionalmente. Tá pronto para qualquer coisa. Porque liderar quando está tudo bem é muito fácil, mas acho que essa é uma grande prova de fogo e a gente até estimula e inspira todos os líderes que estão assim, persista, organiza, lembra que uma mesa mente bagunçada, então começa organizando, faz seus combinados com o marido, com a esposa, sabe? Coloca um pouco mais de ordem nesse sistema atual até que tudo retorne, né, da forma como era, para não criar outros sistemas. Total. O que tu tá falando, acho que tem um link assim com o comentário que o Gabriel deixou sobre estimular essas soluções a virem do sistema como um todo e não só de cima para baixo. Que linka muito com o que tu estavas falando antes, né, Vanusa, do líder não ser aquele que tem que carregar tudo nas costas, porque a colaboração, o diálogo, essa questão da comunicação e de poder ter essa troca nessa visão do sistema como um todo ajuda na construção, que é basicamente tudo que a gente está falando aqui hoje, né? No sentido de construir ao invés de destruir.
de usar a capacidade de se comunicar, não só para ficar todo mundo travado na questão da pandemia, do medo do que vai acontecer, ou buscando respostas milagrosas em pessoas que de repente têm um passo a passo sobre como sair disso, e ninguém tem coisa nenhuma, porque a gente nunca passou nada parecido no planeta Terra, mas de conseguir, através dessa conversação, de abrir o sistema para ter diálogos e momentos onde se possa conversar, o que a gente vai fazer, o que vocês pensam, perceber que ninguém vai ter a solução ideal, mas que conversando se constroem coisas muito legais. A partir dessas pessoas que mais do que ninguém conhecem do sistema, do que ele se propõe, conhece os clientes. Às vezes é a constelação fala muito disso. Muitas vezes é aquela pessoa que está lá esquecida. É a pessoa que é da limpeza e não está fazendo parte das conversas, mas muitas vezes ela, quem ouve conversa de corredor, quem passa todo dia por todas as salas, vê o que está acontecendo, ela pode ter uma conclusão interna muito interessante para todo mundo. A gente tem vários cases de sucesso aí no mundo empresarial, né? De pessoas que não estavam fazendo parte realmente das equipes efetivamente, diretamente de desenvolvimento de produtos, etc., mas que muitas vezes têm sacadas maravilhosas. Por quê? Porque elas fazem parte do sistema, elas também vivem e respiram aqui. Então, coloquem, como eu digo, sempre membranas saudáveis ao redor do sistema de vocês para se unirem nesse momento. Inclusive vocês aí que possam ter demitido pessoas, eu trabalho, né, indiretamente com uma empresa que fornece minha comunicação, inclusive as pessoas que precisaram ser desligadas nesse momento, por um bom tempo elas mesmas fazem parte, continuam dizendo, olha, se precisar de alguma coisa, me dá um toque, me aciona, porque eu também estou disponível para poder sanar alguma dúvida da época que eu fazia parte dessa empresa. Também estão sendo construtivos, colaborando com pessoas que foram para elas muito caras no momento anterior e entendendo o transtorno que a empresa está passando, o momento que o empresário está passando, às vezes até entendendo que muitas vezes o papel do empresário está mais pesado do que o delas, que precisam, claro, né, gente, em casos específicos, eu estou dando um exemplo que eu conheço. De alguém que sai da empresa e precisa procurar emprego, mas ao mesmo tempo o empresário que ficou, ele está cheio de dívidas e ele tem uma folha de pagamento para fazer no mês seguinte. Então, olhando para o outro e olhando para o todo, a gente consegue colaborar. A gente consegue se colocar naquele lugar, a gente consegue construir diálogos que sejam de fato construtivos e que agreguem para todos que estão envolvidos nessa rede, que afinal de contas é uma rede de humanidade, né, Vanusa? Eu acho que é disso principalmente que a gente está falando aqui e por isso que a gente escolhe trabalhar com sistemas, né, e não só com o individual. Exato. Então, para isso que o líder acolha a sua vulnerabilidade, que procure organizar ao máximo, né, o que é possível, que ele se permita sentir a dor, sim, que ele desenvolva a sua comunicação, né, Dani? Não vejo mais fisicamente as pessoas todos os dias, mas então, líderes que estão nos escutando, pensem nesses pilares, a importância de, primeiro, você acolher a sua vulnerabilidade, depois você ser protagonista e organizar também esse novo sistema junto com a sua equipe, né? Porque o líder, ele faz eco, então que a gente torne esse momento mais leve, né, para as nossas empresas, que a gente não crie mais hospícios, né, que a gente vê por aí. Que a gente seja alívio, né, Vanusa, também. Acho muito importante isso que tu falou. Eu acho que encerra a nossa conversa de uma forma muito construtiva. O líder, de fato, faz eco. E assim, gente, mais do que o líder, né? A gente está falando aqui especificamente da constelação organizacional. Mas nós fazemos eco na vida das pessoas todos os dias. Então, se você assistiu essa live, tem uma visão diferente, obrigada a todos os feedbacks. A gente não vai conseguir aqui pontuar um por um. Passa o tempo muito rápido, né? Pena que a live tem que ser fechada em 1 hora, senão a gente ficaria horas. Pena que tem que ser 1 hora por conta do Instagram, que senão a gente ia. Mas os que são perguntas, a gente vai fazer o possível para responder comentário por comentário, mas aqueles que são só pontuações e feedbacks legais, agradecemos, né, Vanusa, muito pela construção aqui com vocês. E sim, vamos salvar a live, vamos deixar nos nossos IGTV aí no Instagram também, provavelmente no YouTube. Legal. E quero fechar com essa mensagem que a Vanusa deixa, que eu acho muito legal. Ela principalmente trabalha bastante com desenvolvimento de liderança em equipes, né? Eu trabalho muito com desenvolvimento de líderes individualmente, principalmente. A Vanusa circula muito nos grupos e vê como isso chega nas pessoas. E ela usa essa expressão de que o líder faz eco. Então, gente, façam eco na vida das pessoas a partir do que vocês escutaram aqui hoje. Talvez as pessoas que estejam aí dentro de casa ou na empresa cheia de problemas, né, com a sua vulnerabilidade
no extremo, às vezes sem nem perceber o quanto estão sendo, às vezes, reativas ou criando mais problemas. Talvez elas não tenham tido a oportunidade de ouvir coisas legais como vocês escutaram aqui hoje. Então, aproveitem para levar um outro olhar, aproveitem para abrir um outro tipo de conversa, um outro tipo de diálogo, num outro formato, e ir pontuando vínculo a vínculo, algo que possa, enquanto vocês olhem para o sistema todo, ser construtivo para todos, porque isso realmente faz eco para todo mundo que faz parte de um determinado sistema. E a gente fica muito feliz aqui, Regina, Adriana, Lincoln, Fábio, meu Deus, a Sayonara, Gente, muita Diana, todo mundo que gratidão está por aí, esse campo a gente que a gente... agradece muito. Ô, Dani, Diga, tem algumas pessoas aqui, né, que eu conheço. Fala o teu canal do YouTube, porque, gente, a Dani é uma mestre em constelações, então ela tem um canal do YouTube recheado com material gratuito. tem Fala bastante para coisa. quem te conheceu agora através também das minhas redes, Obrigada, Vanusa. O canal é pode ajudar muito. O YouTube tá como Daniele Tedesco, se eu não me engano. Eu já vi que eu não sou muito boa de nome, né, gente? O meu negócio é fisionomia. Porque o Instagram eu sei que é Daniele Tedesco oficial, mas o YouTube eu acho que tá como Daniele Tedesco, vocês vão me encontrar lá, de alguma forma. Então coloca ali, agora vocês já conhecem a minha fisionomia. Tem vários vídeos ali cheios de conteúdo. O pessoal que veio da minha rede aqui também, por favor, acompanhe o trabalho da Vanusa, que é sensacional, é muito compositivo com tudo que eu trabalho. A gente tem esse background muito parecido e visões muito parecidas de ser humano. Tem o curso dela ali também. Então, elementos não faltam para que você se informe mais sobre esses assuntos, se vocês gostaram. E que principalmente, né, que era o nosso propósito principal a fazer essa live com vocês, vocês possam realmente, assim como a gente tentou com vocês um pouquinho, contribuir com a vida de outras pessoas de igual para igual, ajudando a construir, já que está nesse momento todo mundo no mesmo barco e a gente precisa se apoiar e se ajudar mutuamente para construir e não destruir tanta coisa legal que a gente certamente fez da nossa carreira até aqui, né? Então, muito obrigada mais uma vez a todos. Vanusa, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Fiquei muito feliz com essa conversa. Amei. Muito bom, estou muito feliz também. Ah, Gabriel falou do livro. Gabriel, sim, o Gabriel é proprietário da Systemic School, que é a empresa que eu cofundei de constelações sistêmicas, empresa que também organizou o curso que a Vanusa realizou, onde eu ministrei as aulas. E tem o livro Conexões Invisíveis, que é o meu livro que está lançado há pouco tempo, falando também sobre constelações, aplicação técnica e aplicação na prática disso para profissionais de constelação ou pessoas leigas também poderem entender mais do assunto, se beneficiarem na vida de vocês. Vanusa, tem algum livro teu publicado? Tenho. Qual é? Ai, deu o nome agora deu um nome. É o poder do autoconhecimento. Bom, mas depois, numa outra hora, momento. A venda. Tudo certo, tá? Onde que ele tá vendo? Agora eu tenho que pegar aqui para... Tá em várias livrarias. É 27 tem de disc, mas agora eu não tô lembrando os detalhes. Já tenho um tempinho. Tá bom. Gente, o meu tá vendo na Amazon. Quem sabe o próximo da Vanusa a gente edita aí pela Systemic School também. Tá aí o Gabriel para editar o livro, a escola. E eu acho que quanto mais a gente puder produzir conhecimento de fato estruturado sobre o quanto a humanidade precisa permear as relações, eu sou mais do que entusiasta disso, né? Formo pessoas, a Vanusa trabalha com pessoas, e quanto mais a gente puder registrar relatos como esses de vocês, puder construir conhecimento, eu acredito que isso é poder na mão das pessoas, mas um poder que ajuda a todos e não apenas o poder de alguém sobre os outros. E eu acho que é assim que a gente faz uma humanidade diferente e consegue ter ambientes, pelo menos onde a gente vive. Talvez a gente não mude o mundo inteiro, eu sempre falo isso, nunca vai conseguir, mas a gente consegue mudar o mundo que nos circunda. As pessoas que estão ao nosso redor, o ambiente que a gente vive, e a gente também é responsável por construir esses ambientes pelos quais a gente circula e compõe, né, constrói, vive nossas relações de casa ao ambiente de trabalho todos os dias. Então, que vocês levem essa mensagem aí no ambiente de vocês. E obrigado mais uma vez, Vanusa. Obrigada a todo mundo. E até a próxima, pessoal. Dani, eu vou postar no meu Insta. Eu vou postar no meu History hoje, onde as pessoas conseguem comprar o livro, tá? Aí você também pode postar no seu, quem sabe, porque aí já fica de acesso para todos. Boa! Vanusa vai colocar no stories dela, então, gente, o livro aí. Obrigada, pessoal!
Beijo Feito. grande. Coração recheado de amor. Tô Muito muito obrigada. feliz também. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Beijão. Beijo.